Eba! Segunda-feira! Hoje a gente tem papo de primeira. Temos papo de primeira. Tô começando o vídeo aqui sem fone, não sei o que deu. Pra pelo menos tentar mitigar um pouquinho o barulho ao redor, porque aqui sempre tem trilha sonora de criança, né? Como é que tá tudo por aí? Como é que vocês estão? Oi, oi, oi. Que semana linda começando, né? Aqui no Brasil tá um sol lindo, um tempo maravilhoso. Eu adoro o outono. Como diz a Sandy Júnior, outono é sempre igual. As folhas caem no quintal. E como as folhas caem para renascer, a gente vai falar de autoconhecimento, porque afinal de contas, todos os dias nós estamos aí se redescobrindo, renascendo, recomeçando, fazendo tudo de novo. Tem mais coisas para descobrir. E o nosso papo de primeira tá com esse intuito de trazer ferramentas especiais, ferramentas que auxiliam no autoconhecimento. E hoje a gente vai falar com uma maravilhosa, né, que a gente tá sempre junto, eu e a Adriana. E a gente quer desmistificar aí dois conceitos muito bacanas que contribuem imensamente para o autoconhecimento e que a galera que não entende transformou em mito porque fala coisas absolutamente errôneas a respeito. Vamos chamar a Adri aqui? Cadê a Adri? Vamos lá. Eu já quero começar dizendo que maravilhosa aqui é você. Eu chamei de Gadu, você viu? Gadu, não, essa parte eu estava entrando, não peguei. Saiu no automático, chega pra cá, Adri, Gadu. Eita, tô aqui, vamos lá, coisa boa estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Ai, É que sempre uma agradeço você alegria te vir. ver. Ah, eu que diga, né? Nossa, adoro conversar com você. Cadê a Clarice hoje pra fazer declaração pra ela ficar com ciúme? Clarice! E nem deixa o pessoal saber que ontem a gente ficou conversando mais de quase 3 horas pelo telefone, de tanto que a gente gosta de conversar, viu? É, verdade. E pior, né? Eu chamei de Adrigadu, o nome dela é Adriana Cigota, nem é o nome, na verdade. Mas eu geralmente chamo de Cat, né? Que a gente só se chama Pois por é, Cat. Então, se sair um Cat aí no meio da live, gente, não estranhe. Boa tarde, isso. Aninha, tudo bem? Saiba E, que a Cat sou gente, eu. e eu chamo de Gadu porque eu sempre achei ela a cara da Maria Gadu. Desde que eu conheci ela, eu só chamo de Gadu. Tá Adri Gadu no meu telefone, pra você ter uma ideia. Você precisa de óculos, amiga. Isso é Oculista. verdade. É verdade, eu preciso de Isso é óculos. verdade. Eu acho que é por causa do seu cabelo. E também o É Harry capaz. Potter, né? Pra mim é a Drigadu e o Harry Potter. Como você tá, Cat? Como é que tá a segunda em Londres? O clima, o weather, o tempo? Pois é, o clima está melhorando. Hoje a gente teve aqui 21 graus. Verão. Para Londres é total verão. Mas olha, eu Nossa, é tô de calor, moletom. calor, né? Mas eu tô de moletom, então não é bem assim. Por quê? Mas está Você tá indo começando a ficar um pra... clima bem agradável. Vai pro parque tomar sol. Uhum. Não, e o pessoal aqui em Londres, vocês não sabem. Eles vão pro parque com a cestinha de piquenique, toalha, levam vinho. É uma loucura, cara. Vai Comida, de eles passam tarde. biquíni. É. O Nós, pessoal faz mulheres, podemos topless no tomar sol de parque. biquíni tranquilamente no parque. Nós somos respeitadas. As mulheres fazem topless. Ninguém É, mexe. É um lugar incrível. Adoro. Boa de saudade. Mas vamos é um lá, não lugar vamos entrar no incrível. saudosismo, não, porque senão, se entrar no saudosismo, a gente não termina essa live hoje. Ah, não. Bora lá. Cat, chamei você aqui para desmistificar, para explicar, para detalhar, para tirar o preconceito das pessoas preconceituosas sobre. A gente é ótimo nisso, né? Ficar cutucando o preconceito dos outros. Cutucar. É. Sobre dois assuntos que são polêmicos aqui no Brasil. Por quê? Uhum. O coach nem se fala, né? A galera polemizou muito, pegou o nome do coach, a profissão e vulgarizou demais. Já tive a Uhum. oportunidade de falar a esse respeito num podcast com os amigos. E aí as pessoas falam que coach não existe, que não funciona, nanana, e não é. Existem charlatões no coach, assim como existem em todas as profissões. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Aqui no Brasil tem charlatão para tudo.
E a outra, que não menos importante, mas que eu quero deixar por último, justamente por ser mais especial, mais é o picante. Tantra. É o Tantra. Eita, o povo tem uma curiosidade com esse tanto. Nossa, faz tempo, inclusive, que falaram que eu me incluí num projeto aí de Tantra. Calma, calma, ele tá saindo do papel. Assim, não quando Tá tem, né? chegando. Mas. Então vamos lá, gente. Vamos falar o que é coach. Coach significa treinador. Basicamente isso. Então, um coach é um treinador. Se você for, por exemplo, para academia e tiver um personal trainer, ele é um coach que está treinando você para você alcançar um resultado melhor. Vai te dar os métodos, as ferramentas, as técnicas. Todo mundo tem coach na vida, porque um professor também não deixa de ser um coach, porque, claro que um professor é mais abrangente, né? Ele não trata somente de uma meta específica e trata com um monte de pessoas, mas todas aquelas pessoas que têm formação e capacitação para te levar a treinar, a fortalecer, a alcançar objetivos mais rápido no processo, é um coach. Claro, tem que ter formação, né, gente? Tem que ter competência. E aí, antes de vocês virem falar mal que coach não funciona, pelo menos verifica qual é o profissional, porque você pode ir no médico também que não resolve, mas se você não se questionar sobre a competência, a capacitação, é a mesma coisa. A responsabilidade é sempre nossa. Mas, Dri, conta para nós como é que o coach pode auxiliar no autoconhecimento. Como é que ele pode ajudar no autoconhecimento? Sim, com certeza. Pegando aí já uma carona aí no que você disse, realmente o coach ele ficou banalizado, aonde muita gente acabou se formando em coach, exercendo muito assim, sabe? Vou fazer isso, vou fazer isso. Então acabou realmente as pessoas tendo o coach como uma coisa já ultrapassada. Mas o que não é? Exatamente chegando nesse ponto aonde a Di tocou, que é o autoconhecimento. O coach nada é te pegar de um ponto A, te levar para um ponto B. Ou seja, ele, aonde você está na tua vida, aqui neste momento, e eu quero chegar no momento Y. Então ele vai te levar até lá. E como que isso funciona? Não é assim, olha, eu vou te dando vários exercícios, várias ferramentas que vão te levar até lá. Não. A resposta está toda dentro de você. E é assim que o coach trabalha. Ele vai te lançando perguntas, te dando ferramentas, te dando testes e fazendo você achar a resposta para chegar no teu ponto B. Ou seja, se eu sou coach e vou te entregando as ferramentas e você não quer realmente, de verdade, chegar no teu ponto B, você tem 1000 crenças limitantes, 1000 paradigmas, 1000 coisas que te bloqueiam, entende? Você não vai chegar no teu ponto B. Então, o que o coach faz? Ele tira essas amarras. Ele faz exatamente você olhar para o que tem dentro de você. E as respostas estão todas lá. O coach nenhum vai te dar resposta. Eu acho que você devia fazer assim. Jamais. Ele vai exatamente te injetando coisas e percebendo situações e aí puxando cada vez mais de você e você mesmo dá a resposta. Ah, eu tenho essa crença tal. Acabei de perceber que eu tenho que trabalhar essa crença tal para conseguir chegar naquele ponto. E aí a gente vai desenvolvendo isso, exatamente o teu caminho, daqui a aqui. Ah, eu quero trabalhar o meu lado financeiro. O coach trabalha. Vamos trabalhar o lado profissional? Quero trabalhar o meu autoconhecimento, a minha espiritualidade. Vamos trabalhar toda a espiritualidade. Mas nada mais é do que exatamente cavar, abrir. Sabe quando você está passando por um corredor cheio de portas? Imagine isso. Você entrou no corredor e tem várias portas. E essas portas vão se abrindo. Pum, 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 pum. Você vai passando e as portas vão abrindo. Exatamente com essas ferramentas que o coach te dá. E aí o que você faz? Você vai ter lá um monte de porta aberta. Você vai entrar? Escolhe Escolha a uma e sua. entra. Uhum. E detalhe muito Entende? importante, mas muitíssimo importante mesmo, né? Coach não é terapia. Hum. Coach não é terapia, gente. Ajuda no processo de autoconhecimento, porque faz você olhar para você mesma, para você mesmo, Sim. né? Ou o menino ou a menina. Mas não é terapia. Inclusive, um profissional de coach que seja competente e responsável, se você trava em algum ponto do processo por questões emocionais, seja lá qual a questão que faz você travar, porque você está com muitos bloqueios emocionais que não te permitem ir adiante,
o trabalho do coach é te indicar e ir para a terapia, porque você tem questões emocionais que precisam ser tratadas com um profissional dedicado a esse respeito. Então é muito interessante isso, a gente. Coach não é terapia. Ah, Sim, mas o o coach coach ele prometeu que tá. eu ia ficar milionário. Ele não pode não estar mentindo. Se você fizer um plano de 30 anos, de 10 anos ou de 15 anos, o coach trabalha te ajudando a fazer o plano. Todo mundo pode ficar milionário nesse período, né? Sim, com certeza. E o coach agora ele está muito mais aberto, né? Ele tá, porque as pessoas antigamente procuravam o coach exatamente para isso. Ah, eu quero melhorar na minha profissão, quero melhorar o meu financeiro, quero melhorar a minha empresa. Então, vários setores. E agora as pessoas procuram muito o coach exatamente para olhar para si. Aí é que tá a jogada, entende? Ele não é uma terapia, perfeito. Mas ele bem trabalhado, junto com a pessoa, acaba trazendo coisas que é exatamente mexendo com esse lado, lá de dentro mesmo, porque o coach ele trabalha com neurolinguística, trabalha com psicologia positiva, então tem muitas, é um leque de ferramentas, e cada coach, na verdade, que é o profissional do coach, trabalha com aquelas ferramentas necessárias para aquela pessoa. Então, o lance é a primeira conversa, o primeiro contato, né, com a pessoa que você vai ali lidar. E aí você saber o que ela está querendo. E aí você vai saber que ferramentas lançar para ela. Exatamente. Tem, por exemplo, Aí as ferramentas são maravilhosas, a gente adora são também. incríveis. Tem uma ferramenta que é uma das primeiras que a gente utiliza, que é a roda da vida. A roda da vida. Todo mundo conhece. E já foi desenvolvida. Se você for lá na internet, você vai encontrar a Roda da Vida e ver. Só que, ok, eu vou pegar lá a Roda da Vida no Google e vou lá começar a preencher minha Roda da Vida, né? Ela é simples, ela tá ali, você Ela é super preenche. simples. A primeira Super. vez que que Só. eu vi a roda da vida foi no trabalho, numa pesquisa Uhum, sobre a saúde emocional e mental dos colaboradores da empresa onde eu estava. Então, é uma ferramenta super simples, super comum, mas ela super. te dá como é uma ferramenta que permite você ter uma coisa visual, então te dá um negócio incrível, porque você tira da tua cabeça e escreve ali, né? Aí você fala, Exatamente. É caraca, como se sem você interferência de olhasse, ninguém, é você que coloca. é como se você olhasse a sua vida por cima. Tua vida tá ali passando, porque tem as 4 áreas, né? E aí você tá olhando a tua vida por cima. E você preenche aquilo e fala, meu, nunca que você ia imaginar. Só que o que acontece? Se você não tem um profissional para te auxiliar nessa visão da tua roda da vida, nesse preenchimento da tua roda da vida, a gente se sabota. O ser humano se sabota, isso é fato. É verdade. E aí a pessoa vai lá responder, sei lá, por exemplo, relacionamento. Aí a pessoa começa a pensar sobre o relacionamento e fala assim: ah, não, eu vou dar 10 aqui, né? Porque eu sou super amada, estou super bem no meu relacionamento, vou dar 10. Mente pra E si aí, mesmo, né? é, nessa escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito, entende? Muito. Chegamos numa parte de perfeição, é perfeito. 10. Realmente olha para o seu relacionamento. Aí você começa a puxar da pessoa. Mas e tal coisa? E tal coisa? Pensa sobre como é o dia a dia. Pensa sobre quando a pessoa não faz aquilo que você quer. Pensa, e aí você vai cutucando, por exemplo, na área do relacionamento, e aí a pessoa fala, é verdade, então eu vou dar aqui um 8. Tem como melhorar. Tem como melhorar? Tem como melhorar, dá 8. De 10 já caiu para 8. Ou a pessoa que está com a estima super baixa, super deprê e tal, dá ali na qualidade de vida, por exemplo, um 0. Não estou fazendo nada da minha vida, vou dar um 0. Calma, pera. Você costuma escutar música? Você dança? O que você gosta de fazer? Qual o Aí seu você vai hobby? conversar com a pessoa, ela não se celebra, né? Ela tem inúmeras Exato, pequenas vitórias o tempo todo, mas ela não se exatamente. celebra. Exato. Aí você vai começar a fazer a pessoa olhar e falar assim, nossa, não, mas eu caminho na praia todo final de semana. Isso me faz tão bem. Opa, já não temos mais um 0. Subiu. Né? O que mais que você faz que é prazeroso? Que você, eu converso com minhas amigas, vou tomar chá de 15 em 15 dias com as amigas. Isso é prazeroso. O que mais? E aí você vai puxando. Então, quando a pessoa vai responder sem um profissional do lado, a roda da vida às vezes não se encaixa.
porque a pessoa se auto-sabota. E depende daquilo que ela está sentindo naquele momento. Se a pessoa, por exemplo, brigou com o marido exatamente naquele dia de manhã, bateu porta, aquela coisa toda que a vizinha sai na janela, né? Que número que ela Não vai faz dar para sentido. relacionamento? Mas não, É, o cara é super. De repente o cara é amoroso, o cara ajuda dentro de casa, o cara é companheiro. Foi só um dia ruim, de repente, entende? o Então a profissional importância de acompanhando você ajuda a ver ter, isso, né? exatamente, de você ter um profissional, porque ali pegar a roda da vida no Google é muito simples. Ah, então tá, eu vou fazer meu coach, eu mesmo vou fazer. Mas e o profissional que tem a técnica para ir puxando, para ir vasculhando mesmo, entende? Rodrigo, você sabe que eu fiz um teste com. Eu já fiz processo de coach, né? Antes de fazer Uhum. a formação, mas a minha formação foi muito breve também. Eu não dei continuidade ainda. Ainda tenho vontade de fazer, apesar de não querer exercer. Mas eu amo o processo, as ferramentas, adoro PNL, adoro psicologia positiva. Eu acho que, inclusive, o teste era de psicologia positiva para você avaliar o grau dos seus sabotadores internos. É incrível. Gente, Psicologia positiva eu amo. esse teste é um negócio que deixa você assim. E aí eu buguei todos os meus amigos, porque a profissional que me acompanhava, ela mandou um teste que é disponível para todos na internet. E aí eu mandei para todo mundo que eu conheci. Falei, gente, vocês têm que fazer esse teste. Aí eu buguei todo mundo. Botou todo mundo para pensar. Vai todo mundo pensar. Todo mundo para pensar. E é muito legal, porque a gente... Primeiro que a gente demora a se dar conta que se auto-sabota, né? É Sim. preciso análise, orar e vigiar o tempo todo para perceber que se está se auto-sabotando. E aí a gente Sim. se dá conta de, por exemplo, que alguns dos nossos sabotadores internos, por exemplo, o crítico é natural, todo mundo tem o crítico, certo? Mas o sabotador inquieto, por exemplo, que é do fazedor, que não consegue ficar quieto. Qual é a origem? Por que a pessoa desenvolve? Por que você é inquieto? Por que você não consegue ficar quieto? Tem gente que acha, inclusive em muitos lugares, de culturas diferentes da que eu tenho aqui agora, eu já ouvi, nossa, não para o dia inteiro, é uma trabalhadora, é uma guerreira, tá o dia inteiro fazendo alguma coisa. Gente, essas pessoas são exaustas, exaustas, que é o sabotador inquieto. Por que a pessoa não consegue ficar quieta? Por que ela não consegue tirar um momento de lazer e descansar e parar? E É. você está fazendo. Aí você Por começa que a que ela olhar não por quer parar? trás da Para coisa. não ver o quê? Tem uma frase que diz, né? Cuidado com o vazio de uma vida cheia demais, né? Geralmente quem está se enchendo de coisa para fazer não consegue olhar para o ser, né? Olha lá, Exato. Por isso que as pessoas se enchem de coisa. já temos Por um isso que as pessoas se entusiasta. enchem de coisa para fazer, porque aí fica mais fácil. Então a vida está passando, aquele problema está ali, então deixa ele ali porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Então eu não olho para ele, eu não tenho tempo. Então eu vou cada vez pegando mais coisas, que aí eu fico sem tempo de olhar para aquilo que tem que ser olhado. Pensar a respeito. Para que eu vou parar? Sim, Dizem que cabeça fazia oficina do diabo, né? E aí a gente tem aí todos os ditados populares do Brasil. Mas a pessoa, se ela não tem tempo de parar para refletir sobre o problema, ela não tem tempo de ver que aquela questão faz mal sim. para ela. Aí às vezes está exausto, aí é a pessoa que infarta cedo, com 20, com 30 anos, que a gente está no mundo do fazer, né? Você tem que fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo. E É, por aí vai. é as É fácil crenças. achar o teste, gente, na internet, É, e é muito legal, porque muita gente é acha que nem muito legal. precisa de um acompanhamento. Aí faz um teste desse e fala: Meu Deus. Esse que eu fiz, além dele trazer uma descrição sobre o sabotador, ele aponta as possíveis coisas que aconteceram, geralmente na infância, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que é a Sim. infância, que podem ter acontecido lá na infância, que levou o adulto a achar, a desenvolver aquele sabotador, né? Por que eu não posso ficar Sim. quieto? Por que eu não posso parar? Ah, porque minha mãe, por exemplo, eu já tive o inquieto, hoje ele é muito mais tranquilo, graças a Deus. Minha mãe fala assim, até hoje, ela fala, não, preguiça é pecado, preguiça não faz parte da vida. Então, todas as vezes, até eu notar que eu tinha esse sabotador, começar a trabalhar, todas as vezes que eu me dava um time, que eu tentava relaxar, que eu tentava parar, ficar quieta mesmo, ficar sem fazer nada, eu vinha aquela sensação ruim de que eu estava devendo, de que eu não devia fazer aquilo. E além dessa frase, tem outra, né, que ela sempre falou para mim desde criança: primeiro o trabalho, depois o lazer. E E aí aí, às isso vezes, tudo eu se estava transformou numa crença. morrendo, exausta, mas como eu ainda tinha coisas para fazer, ao invés de eu parar e recuperar o fôlego para depois dar continuidade,
Não, eu tava exausta e continuava fazendo. Aí o que que acontece? Sai mal feito, não faz bem feito, e por aí Claro. vai, né? Ó, E tudo isso se transforma em crença. Nós somos de para realmente o quatro. resultado da nossa criança, sabe? Muitas crenças, às vezes, adquirimos já adultos, ok, mas as crenças mais fortes exatamente foram criadas na nossa infância. Na Você nossa imagine, infância. você não consegue ficar parada porque na sua mente vai estar lá dizendo que ficar parada é pecado. Você criou essa crença. Que preguiça é Ficar pecado. parada é pecado. Então Eu você não está posso toda hora sentar. se mexendo. Tô, né? Exatamente. E as pessoas não percebem. Elas têm muitas crenças que gritam diariamente e não percebem porque aquilo já entrou no loop. Sabe? Já virou um hábito. Virou um hábito. E aquilo vai acontecendo e a pessoa não percebe. Quantas pessoas, por exemplo, acham que tem que trabalhar igual uma louca para dar dinheiro, porque dinheiro não dá em árvore. Eu tenho que trabalhar igual uma louca. Sabe? Eu tenho que Gente, os trabalhar nossos 14 horas por dia. ditados, os É nossos crença. ditados, eles são crenças limitantes coletivas tão fortes, que a gente Nossa. repete assim Sim, sem querer. E é bom a gente falar, se vocês tiverem até para compartilhar aí conosco, vão falando, porque muitas vezes nós não sabemos que ele nos levou a uma crença limitante. É sim, difícil mesmo ser gato. Gente, é muito difícil abrir os olhos. Até porque o processo é doloroso, né? Quando a gente começa sim. a perceber essas coisas, dói, porque quando nós estamos nos sabotando, nós estamos fazendo mal para nós mesmos. Então, dói assistir essas coisas, dói notar essas coisas. Então, às vezes a gente começa a abrir o olho e fala: não, não quero ver, prefiro continuar aqui com os meus sabotadores, porque esse eu já conheço, tá confortável para mim. Sim, o autoconhecimento ele é realmente doloroso. Não é para qualquer um. Na verdade, tem que estar no tempo, é o momento, sabe? Então tem pessoas que ainda não estão no momento. Então tem que ter a hora certa da pessoa realmente querer realmente ir lá vasculhar, porque é doloroso, É doloroso, mas é libertador. libertador. Quando você se autoconhece, tudo muda. Todo mundo muda. Tudo muda por completo, porque você começa a trazer de dentro para fora. E a gente faz ao contrário na vida, a gente traz de fora para dentro, a gente deixa o fora invadir o dentro. Por E isso vira todo determinar. esse tumulto. Por isso que vira essa Exato, bagunça, né? Eu queria até fazer um exatamente. comentário sobre a questão da infância, né, Dri? Nossa, mas então todo pai, todo filho, toda mãe vai traumatizar o filho? Vai, gente. Vai. Por quê? Porque pai e mãe é ser humano. Então, eles estão sempre tentando fazer o melhor. Mas eles também estão trazendo as coisas que eles aprenderam de errado e Sim. que ainda são obstáculos na vida deles, que limitam eles. Então, eles não estão traumatizando de propósito, eles dão aquilo que eles têm. Só que depois que a gente fica adulto, a responsabilidade é nossa de nos consertar, nos consertar não. A minha terapeuta da criança fala que a gente não é objeto para se consertar, né? A gente não está quebrado. A gente está em tempo de aperfeiçoamento. De nos alinhar, de nos melhorar de acordo com o que é melhor para nós. Porque tem crença limitante tua que talvez você não queira se desgarrar, por exemplo. E aí, a vida é sua, é você quem escolhe. Ó, tá tudo bem. Tá tudo Tem? bem. Não, tem crenças que às vezes até são boas, não são crenças negativas. Algo que foi passado para você que é positivo para você, para seu modo de vida e tal. Mas tem muitas que são realmente limitantes. E lembrando, é exatamente isso. Nosso pai, a nossa mãe, porque a gente costuma colocar eles lá, né? No Endeusar. pedestal. Mas eles são crianças também feridas, são crianças que receberam crenças, são crianças que receberam traumas. Entende? Eles têm a história deles, a bagagem da alma deles, assim como você vai ter a sua também. Então, se você tem Exatamente. crença, se você tem paradigma, se você tem dores, a sua mãe e o seu pai também. E automaticamente entra nessa história do looping, do hábito. Se um pai ou uma mãe acredita de que, sei lá, dinheiro não dá em árvore, eu vou ter que trabalhar enlouquecido para ganhar dinheiro, você vai acabar observando aquilo, ou você vai tomar aquilo para você como uma verdade, existe dois pontos. Ou você toma isso como uma verdade para você, e essa crença, não, eu também vou ter que trabalhar igual um louco, porque dinheiro não dá em árvore, ou você simplesmente olha para aquilo e ignora. Não, eu não preciso. Então, existem esses dois pontos em tudo na vida. Ou a gente faz igual, se você olhar para sua família, você vai perceber se você tem mais irmãos. Tem um que é diferente e os outros dois são iguais, por exemplo. Repetem coisas que seus pais fazem. Tem a mesma profissão, é o mesmo jeito, é a forma de dizer.
Aí tem um que é diferente. Por que que esse um é diferente? Porque ele resolveu dentro dele falar assim, não, eu não quero isso para mim. Eu quero E fazer ele foi contra. diferente. Quero ser E é, diferente. e é legal a gente falar assim, tá, gente? Cada um tem sua jornada, cada um tem seu planejamento Sim. reencarnatório, cada um escolhe como quer viver, tá tudo bem. A gente tá aqui só para ofertar o que nós conhecemos para ajudar, né? O CH falou ali, autoconhecimento é a coisa mais difícil que existe. Tenho 45 anos, família, 2 filhas, me sinto perdida até hoje. E detalhe, a gente nunca vai se conhecer 100%, porque nós estamos mudando todos os dias, então todo dia a Pois gente é. muda. Então, o autoconhecimento contínuo, todo dia você tem que ir olhando para você Estamos em mesmo. evolução. A É. Nini e a Cacau falaram assim que hoje elas conseguem, mas que foi só com a ajuda da terapia. É porque a gente entra no automático, né, gente? A gente É. repete. O nosso cérebro, ele é programado para ser eficiente. O que é eficiência? É aquilo que vai gastar menos energia. Então, se você faz alguma coisa várias vezes, ele vai aprender o jeito que você fez da primeira, da segunda, da terceira e vai jogar aquilo ali para o automático. Isso é normal, por exemplo, com quem dirige. Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente precisa prestar muita atenção para trocar marcha e volante, etc. Depois de um tempo, o seu cérebro coloca isso no automático. Por quê? Aquilo que você foca gasta a sua energia. Então, se ele joga ali no nosso mecanismo automático do nosso próprio corpo, você não precisa mais prestar atenção naquilo, você faz aquilo de forma automática. Por que ele faz isso? Porque o nosso cérebro é burro, que ele quer trabalhar contra nós? Não, é para economizar a nossa energia. Se você faz aquilo ali com frequência, colocou no automático, você não precisa mais prestar atenção, você pode gastar a sua energia com outra coisa, certo? Sim. Beleza. Só que ele faz isso com tudo, ele é uma máquina eficiente. Então, aquilo que você fez uma ou duas vezes de uma forma, ele vai repetir daquela mesma forma. Por isso que a gente acaba repetindo padrões de relacionamento, de amizade, porque ele busca fazer sempre do mesmo jeito. E aí, só quando a gente se dá conta de que aquele padrão repetitivo está sendo nocivo e resolve mudar, é que a gente tem que dar o start ali para o cérebro mudar aquele jeito. Só que dá trabalho, né, gente? Mudar a crença limitante dá trabalho. E como é que a gente percebe que está tendo uma crença limitante? Na fala, né, Dri? Sim, com Presta certeza. atenção. Esse é o ponto. Eu tinha duas coisas para dizer muito importantes sobre o assunto que foi antes, que é um exercício, indico fazer um exercício. Todo dia, no final do dia, faz como um filme, deixa passar na sua mente tudo aquilo que aconteceu. A sua fala, a forma como você agiu, o que que você pensou. Você fazendo isso, você vai começar a olhar de fora tudo que aconteceu no seu dia e vai conseguir perceber aqui crenças, atitudes suas que não batem muito. Meu, mas por que que eu falei que eu tinha que, sei lá, eu não podia ficar parada porque eu era preguiçosa? Por quê? Se eu tinha esse tempo e eu podia, de repente, parar para assistir uma série, um documentário, ler um livro, por que que eu não consegui parar? Eu tinha que estar toda hora me movimentando. Se eu tinha esse tempo. Então, é realmente você ir olhando para o teu dia a dia, isso já é você começar com o autoconhecimento. Vai olhando teu dia a dia, vai observando, escreve se for preciso, sabe? Eu fiz isso e pensei sobre isso, eu fiz aquilo e falei X. Vai colocando isso no papel e olha para aquilo. Nesse momento, você começa a perceber várias crenças e vários hábitos que você tem. E que nem Sabe? se dá Tem um conta. livro que fala muito sobre isso, que é incrível, que eu adoro, O Poder do Hábito. Ele fala exatamente sobre isso, sobre você ligar o piloto. Então, eles fizeram vários testes com ratinhos, coitados, infelizmente, né? Onde eles colocavam um chocolate dentro de um labirinto e o ratinho, ele era induzido a ir até lá. Automaticamente, ele já fazia aquilo automático. Quando eles tiravam aquele chocolate e passava para outro lugar, o rato se sentia Tá perdido. perdido. Ele já estava no hábito. E nós somos exatamente iguais. Se eu mudar agora, você dirige, né? A sua direção aí é do lado esquerdo, né? No Brasil, é que aqui na O Inglaterra é o volante é do lado contrário. esquerdo. É. Do lado esquerdo. Eu vou te trazer aqui para a Inglaterra e vou colocar você para dirigir do outro lado. Dá um Você punch. entende? Você vai entrar dentro do carro, você vai travar. Falar, meu, como é que agora a marcha está desse lado? Estou totalmente perdido. Mas é porque você já tem aquele hábito, você já está seguro daquilo. Você já vai no automático. E se eu te Sua zona de troco de conforto. posição, você para. Você trava, fala, e agora? Você vai ligar o carro.
Você vai sair com o carro assim, ó, a 2 por hora, sabe? Assim, ó. Porque aquilo já não é mais parte, você não sabe o que é aquilo. Não é Então, exatamente, confortável. exatamente. Então, é bom você olhar para os seus hábitos. Realmente você precisa fazer dessa forma, você precisa seguir esse caminho. É bom até você ir treinando a tua mente, se você vai caminhando para o teu trabalho, faça um caminho diferente. Você vai ver coisas novas, você vai ver uma paisagem nova, pessoas novas. Saia 10 minutos antes e dá a volta pelo quarteirão de cima. Se você vai de carro, em vez de você ir pelaquela linha reta, que fala, o ponto mais rápido é a linha reta, suba 2 quarteirões e vai por outra rua. Vai trabalhando já o teu cérebro para poder se moldando a outras Pra ele não possibilidades. ficar fixo, é. Isso Exatamente. eu acho que é por isso que quando a gente muda de país, a nossa mente muda tanto, nós ficamos com uma personalidade tão diferente, porque a gente é obrigado a fazer diferente. A língua nova, jeito de viver novo, cultura nova, Sim, comida nova, trânsito novo, tudo é diferente. Então a gente tem que aprender tudo de novo. E aí o nosso cérebro é obrigado a se abrir. Então ele fica sim. mesmo mais moldável. E isso é tão incrível, por exemplo, a gente que está aqui fora, a gente acaba aprendendo várias línguas. Por exemplo, em Londres você encontra pessoas de todo lugar do universo, né? E aí você começa a pegar as línguas. Então, eu falo em português dessa forma. Estou falando em português. Se eu for falar inglês, a minha voz afina. Não é mais o mesmo meu tom de voz. Se eu for falar em espanhol, mudou ainda completamente. Cada Uhum. língua que eu vou adquirindo muda a minha personalidade. Quando eu Rodrigues, falo em tem espanhol, estudo científico a respeito disso, de como a gente fica exatamente. diferente quando está falando em outra língua. Eu fico muito mais à vontade com myself quando eu estou falando em inglês. Eu falo coisas no inglês que eu tenho dificuldade para falar no português, e no inglês eu falo Exato, com mais fluidez, com mais tranquilidade. E é impressionante, exato. eu aprendi um pouquinho de italiano, né? E eu fui conversar com umas amigas sábado, elas falando em espanhol, eu fui falar do italiano, e a mão subiu na hora. É automático. Falei, Mangia che te Madonna faz bene. Santo, Madonna Santa. Ma che parla? Sim. Isso é comprovado cientificamente, de que as pessoas realmente mudam, porque você saiu daquele hábito. Então você mudou a tua personalidade, você teve que agregar uma nova coisa. Então, peraí, se eu agreguei uma nova coisa, eu estou diferente. Isso é E o que incrível. Meu, o ser é? humano é a coisa mais A mente. Nossa, incrível gente. que eu conheço. Eu não sei quem tá aí que acredita em Deus, mas eu sou cristã, né? Eu acredito muito em Deus. De vez em quando eu chamo de universo, de força superior. É Deus, pra mim é Deus. Por isso falando Deus. Gente, eu fico impressionada. Eu falo, meu Deus, como nós somos perfeitos. A gente não precisa falar para o nosso Posso corpo contar? respirar, a gente não precisa falar para o nosso corpo fazer a digestão da comida. A gente não precisa falar para o nosso corpo na hora de dormir o que ele tem que fazer. Ele é incrível, nosso corpo é É. incrível, nós somos a máquina mais perfeita que existe. E eu sou muito fascinada por estudar a mente humana. Então vocês viram porque que a gente fica aí 3 horas conversando cada vez que se encontra. Pois é. Não, e o melhor disso tudo é que nós, seres humanos, temos todas as respostas das nossas perguntas dentro de nós. A Dentro gente de só nós, não para ouvir. para se ouvir. Pare para ouvir. Autoconhecimento faz muito parte disso também. Pare. As pessoas não têm mais tempo, elas estão sempre correndo. Elas têm tudo cronometrado, sabe? É uma loucura. Como que você quer É, ouvir, por exemplo, a tua intuição, ouvir aquilo que você está sentindo realmente, ouvir de verdade o teu pensamento, se você não para escutá-lo? De repente vem uma ideia na tua cabeça, você está tão corrido que você nem pegou aquela ideia, passou. passou despercebido. E quando Sim, para, é com a televisão ligada. Ou com o som exato. ligado. E aí a sua cabeça desliga realmente nessas situações, né? Por Você isso ia a falar importância de meditar, sabe? Meditar. Realmente, não consigo meditar. Para caladinha, sabe? Vai para o teu quarto, vai para um jardim, vai para o parque, para. E fica ali escutando só você. Fica só você com você mesma. Muita coisa vai aparecer ali, sabe? vou Muita conversar coisa, eu te comigo mesmo. garanto. Eu converso comigo mesmo e ainda me respondo. Sim, isso é ótimo. Isso é ótimo. Fale com você mesmo, porque quando a gente se escuta, as coisas ficam mais claras. Aí a pessoa fala assim, não, vou ficar falando comigo, meu povo vai falar que eu tô muito louca, né? Não, gata, fala que você tá em reunião.
Reunião com você mesmo. Né? E Usa o fala, porque telefone, né? você Tem a escuta. técnica do telefone, né? Se você quer conversar com você mesmo e tá envergonhado porque tá na rua e com medo do que as outras pessoas vão pensar, coloca o telefone. E hoje em dia, com esses foninhos de ouvido aqui, ó, todo mundo virou louco no meio da rua, porque daí você tá com o fone no ouvido falando sozinho, você pode colocar ali um fone, fazer de conta que tá conversando com outra pessoa e beleza. E qual que é a maravilhosidade do coach no meio disso? O coach é um profissional treinado que vai pegar essas suas falas, tudo que você traz na partilha e observar o que, que tem de crença limitante ali, que está te bloqueando. Vai observar, vai conseguir observar qual é o seu comportamento que está te distraindo ou te tirando do caminho para onde você gostaria de ir. Então, o coach é o profissional que vai te observar, não é terapeuta, de novo, tá, gente? Mas é um cara treinado para pegar, por exemplo, crenças limitantes. Muita gente não sabe, até porque o dinheiro é um tabu aí que veio da igreja há muito tempo, né? Mas, gente, quantos de vocês já não ouviram assim? Dinheiro não traz felicidade. Esse ditado, que aqui no Brasil é uma cultura. E muita gente enraiza tão fortemente esse ditado dentro de si, que cria crenças limitantes de que se tiver dinheiro não vai ser feliz. E por isso o comportamento do dia a dia, aí fala assim, nossa, meu dinheiro some, eu não sei o que acontece. Aí você tem que investigar a sua crença. Aí lá no fundo você acredita numa coisa dessa, de que dinheiro não traz felicidade. Então qual que é a tua crença limitante a respeito? Que se você acumular dinheiro, você vai ser infeliz. Então Você por vai isso ser você não infeliz. acumula dinheiro. Exatamente. Gente, parece bobagem, parece coisa simples, mas a gente descobre coisas absurdas num processo de coaching e Sim, absurdamente maravilhosas, porque daí você pode mudar, né? sim. Na verdade, você auto se sabota sempre, porque o teu pensamento, a tua mente é algo muito brilhante. Você cria, sabe? Você realmente, aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, você manifesta. É o poder da mente. Isso realmente existe. Mas as tuas crenças que estão lá por trás, elas podam. Porque se você pede para o universo, sei lá, eu quero ter uma casa, porque meu sonho é ter uma casa própria, eu quero ter uma casa. Mas aí lá no fundo, quando você fala isso, lá no fundo tem lá e dito, você dizendo, ah, mas uma casa é muito cara, eu não vou conseguir comprar. Ah, não vou conseguir trabalhar para pagar essa casa. Você não vai conseguir mesmo. Automaticamente, o que que você fez? Pá, você bloqueou. A casa está aqui, você falou, não vou conseguir pagar, não vou ter essa casa. Essa casa é muito cara para mim, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Acreditou naquilo e daí você não consegue realmente. Uhum. Aí Ponto. você não conseguiu. É Ponto. esse. Esse é o ponto. É. Rodri, quer falar mais alguma coisa do coach? Podemos ir pro Tantra. Olha, o coach realmente ele é algo fantástico. É, Agora as pessoas estão usando mais mentoria do que coach, né? Que é muito parecido, para não Parecido. dizer igual. Vai depender das técnicas. Na verdade, existem várias técnicas onde as pessoas agregam umas coisas com as outras. Por exemplo, no coach, você pode colocar dentro do coach, dentro de uma mentoria, você pode trabalhar com a constelação familiar dentro. Você pode trabalhar com várias coisas de que você já tenha trabalhado, sabe? Por exemplo, eu também sou terapeuta tantra, que a gente vai falar. Dentro do coach, se eu percebo que a pessoa precisa de algo que a leve, se o problema dela está no ímpeto, que eu posso trazer o Tantra para dentro do coach, sim, eu trago. Se eu percebo que dentro do coach eu posso trazer uma técnica de reiki, sim, eu trago. Você pode Então, agregar, né? exatamente. Então, é exatamente você sentir aquilo que a pessoa realmente necessita. Porque realmente é muito vasto, sabe? É PNL, é psicologia positiva, é É. neurolinguística, é física quântica, é muita coisa. Então você pode trazer tudo aquilo que você tem ali, ó, todas as ferramentas, e ir soltando conforme a pessoa precise. Não Conforme a existe pessoa. uma regra, o coach. Ah, tem um começo, meio e fim. O único começo é você começar. O meio é você trabalhar. Porque o coach não vai fazer nada sozinho. Depende de você, na verdade. É de você, não é do coach. E o fim é você realmente ter essa mudança e chegar no ponto onde você realmente deseja. Conseguir se olhar, conseguir modificar. A diferença é basicamente, como eu venho da gestão,
tem a diferença entre mentor, consultor e assessor, né? É que alguns não podem fazer, né? Por exemplo, o coach não pode aconselhar, né? Ele é o profissional que leva você Uhum. a descobrir. O mentor pode usar a sabedoria dele para te dar conselhos, Sim, né? O conhecimento prévio para ir aconselhando. E o coach não pode, né? Não faz parte do exercício do coach aconselhar. Então, aí eu também, eu prefiro mentoria, tá? Eu prefiro mentoria porque eu gosto de ter conselheiros. Mas já fiz processo de coach e para mim foi incrível, incrível, incrível. Incrível justamente por ser simples, por trabalhar coisas que eu não fazia ideia e a ferramenta que você usa é só você mesmo, você estabelece onde você quer chegar, você estabelece sim, quais são os indicadores que você vai usar e você se determina a fazer. E nossa, que resultado maravilhoso, foi incrível. sim. Sim, é muito incrível. Nós temos a mentoria Elas por Elas, né? Que é com mulheres, só mulheres, e está sendo incrível, nós já vamos para o terceiro módulo agora. E na nossa mentoria a gente usa muitas técnicas do coach, e a gente, eu e a estamos pelo fato de não, realmente não, a gente não aconselha nada, sabe? A gente vai entregando ferramentas e trabalhando junto com o coach, fazendo com que a pessoa se autodescubra. Então, a pessoa Que é vai verdadeiro, né? tirar aquela resposta de dentro dela. E, meu, a gente ouve cada relato do tipo, meu, eu não acredito que estava todo o tempo ali, eu não Na minha conseguia ver, cara eu não vi. sabe? Você tem que sair do olho do furacão e olhar de fora para você conseguir ver tudo que está girando. Porque você, dentro do olho do furacão, você não consegue ver. É. Né? Então, vai da técnica de cada profissional, na verdade, né? Quem tá de fora consegue enxergar muito melhor, né? E aí você traz Sim. essa possibilidade da pessoa se olhar de fora. E o Tantra, Dri? Fala pra ela que eu tô muito curiosa. Eu tô até com cara de criança levada, né? É É. porque eu acho que é a única terapia que eu nunca tive contato, assim, pessoalmente, só li a respeito, só. Nunca tive contato. Até outro dia, um amigo, eu fui fazer uma sessão de hipnose e ele falou: Olha, você seria um excelente caso para tratar com terapia Tantra. Eu falei, mas eu não consigo me soltar e ficar à vontade para fazer isso contigo, tá? Porque eu não sei porquê, mas eu não tô à vontade, então eu não vou fazer. Mas acho que é por ser homem. Mas eu gostaria de ter, por mais que eu confie, eu sei que é de confiança, mas é por ser homem, é diferente, né? Eu falei, eu acho que você faria isso com uma mulher. Mas eu tenho vontade de tentar, assim. Que criança, hein? Qual é o problema dele ser homem? Não, nenhuma. Não tem problema exatamente nisso. É a minha barreira, ainda não consigo ficar totalmente à vontade, entendeu? Uhum. Por ter um tipo de relação, por ser alguém com quem eu tenho uma relação, um coleguismo há muito tempo. Se fosse um estranho, provavelmente eu ia ficar à vontade. Mas como é alguém do meu convívio, é, eu já tenho esse bloqueio. Mas Entendo. é uma coisa que, tipo assim, pra mim tá tudo bem, porque não tá travando a minha vida agora, né? Então é uma coisa que eu não vou mexer com isso agora. Mas eu tenho muita vontade de experimentar. Me conta aí, fala aí. Bom, vamos lá. O Tantra. Até na live, na TPM passada, eu e a Virgínia falamos um pouco sobre o Tantra. Vocês falam, ai, tem que E assistir, geralmente, porque o quê? eu entrei atrasada, super perdida no horário, né? Eu vi a live 5h30, falei, nossa, como as meninas entraram cedo. Daí falei, vou dar um. Eu tava terminando umas coisas, tava terminando seu livro. Falei, vou entrar mais tarde. Eu entrei 10 para 6, vocês se despedindo. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí eu falei, gente, o que eu fiz de errado? Fui olhar o horário e falei, oh, Jesus, era 5, elas mudaram para 5. A gente está com diferença de 4 horas agora da Eu me Inglaterra, né? esqueci, eu ainda tô no programado, o meu cérebro no automático ainda tá na programação das 6 anterior. E aí perdi, mas vou assistir, Dri. Sim. E exatamente quando eu falo, sou terapeuta Tantra, as pessoas automaticamente fazem, Hum. hum. Faz tudo mesmo? Então as pessoas confundem muito o Tantra com a parte sexual, né? Sempre quando você fala que é Tantra, as pessoas automaticamente vêm na cabeça sexo. Sexo E tântrico. é uma coisa que realmente não existe, porque o Tantra, ele é espiritual. Existem 3 tipos de Tantra: o branco, o cinza e o negro.
Tantra branco. Sabe aqueles monges que eles iam meditar lá no pico da montanha, dentro da caverna, com aquela roupinha laranja? Sim? Então, eles vão até lá e eles, através da meditação, da respiração, eles se conectam com essa energia, que é uma das mais fortes, que é uma energia criadora. Eles fazem essa conexão através da respiração e da meditação. Ok? Essa energia, ela tem a mesma força de um orgasmo. É a mesma energia de um orgasmo. Por isso que às vezes as pessoas ficam meio assim. Até falamos na live, eu e a Virgínia, de que tem... a gente indica, né? E tem vários estudos em cima disso, que no momento que você vai ter um orgasmo, se você fizer um pedido, nesse momento esse pedido acontece. Porque essa força, essa conexão é tão forte, porque é a energia criadora, entende? Ela sai aqui do chakra básico, vem, sabe? Ela vai subindo e ela faz toda essa ligação. Já ouviram falar em Kundalini? Ela faz toda essa ligação. Ela não ativa a Kundalini, ok? Mas ela tem essa força porque ela é uma energia criadora. Então, os monges, através da meditação e da respiração, conseguiram alcançar essa energia e fazer essa conexão. Aí veio, esse é o espiritual, que aí mexe com várias coisas. O Tantra, ele mexe com o quê? Aceitação, autoamor. Ele mexe para você olhar traumas que aconteceram dentro de você. Em olhar para o seu templo sagrado, que é o seu próprio corpo. Se aceitar, se olhar como você é, se amar. Entende? Gente, como é Esse é o difícil. Tantra. A gente E nasce e aí, vai com esse corpo a vida inteira e tem uma dificuldade enorme de se amar. Meu Deus. As crenças. a Nini falou que ela fez o teste do orgasmo e agora vai esperar. Vai vir. Você vai ver. Depois você entra aqui e conta pra gente, Nini. E aí tem o Tantra cinza. Quando trouxeram o Tantra lá do Ocidente, lá do Oriente para o Ocidente, as coisas foram modificando, né? Foram colocando umas pitadas a mais. Aí tem o Tantra cinza, aonde une esse lado espiritual, respiração, aceitação, meditação, junto com o toque na genitália. Só que o Tantra cinza, ele vai fazer a massagem na genitália, sim, só que ele não leva para o orgasmo. Aí é que tá o que da questão. Ele vai mexer com tudo dentro de você, com a respiração, porque você entra ali no momento de meditação, tá só você e você mesmo. E o profissional tá ali com você, ok? Mas você entra numa conexão onde não existe ninguém, só tá você. E aí, com aquela massagem, ele vai, começa a desenvolver isso dentro de você, essa energia sexual. Quando você chega no pico do orgasmo, para. Aí você vai olhar pra mim e falar, puta, que sacanagem, né? Que baita sacanagem. Mas o intuito é exatamente Não esse, fala fazer não. com que essa energia, que é tão poderosa, tão forte, uma energia criadora, ficar trabalhando dentro de você. Sendo que você sente ela bater, sabe? Ela fica batendo dentro de você aquela E energia. com qual objetivo, Dri, deixar essa energia trabalhando? Exatamente. É você pegar essa energia que canalizou ali e jogar exatamente naquilo que você precisa. Ela vai te dar gana, ela vai te dar gana da criação. Entendi. Você entende? Ela te motiva a ir aquilo que você deseja. A você exatamente ir para a vida, sabe? E dar, é meu, eu quero. E não você Ou ficar seja, estagnado. vou me masturbar Então, é antes uma de fazer energia que te exercício joga para físico. cima, ela te joga para frente, ela te dá vida. É energia da vida. Imagina que você quer ir fazer um exercício físico, por exemplo, eu que jogo vôlei, naquele dia você tem um jogo, quer arrebentar, você quer ir com tudo, se masturba, se Sim. toca ali, É por se isso, foi bom segura a você tocar energia nesse dentro de você. assunto. É exatamente por isso que os atletas não podem ter contatos sexuais antes dos jogos. Porque eles descarregam a energia. Principalmente atletas de futebol, eles não podem ter contatos sexuais antes. Eu acho que, se eu não me engano, são 3 dias antes. Eles não podem, porque eles descarregam, eles jogam para fora toda aquela energia. O que que aconteceu?
Relaxou e dormiu. Virou pro lado e dormiu. Agora, se o cara tá ali aquela energia tá ali dentro, aquela coisa tá ali, em ebulição, sabe? O que que o cara vai fazer? Ele vai colocar mais para fora, ele vai dar tudo dele. Faz sentido para vocês? Nossa, faz muito sentido. É essa a pegada. Sim, você vê, é uma técnica que usam para atletas, que é para eles poderem dar tudo deles ali naquele momento, porque é a energia da vida. Rodrigo, quando você fala de energia da vida, quanto mais conectada espiritualmente eu estou, melhor é a minha vida sexual. Eu nunca esqueci de um dia em Londres, eu vou abrir minha intimidade agora. Eu estava num relacionamento, assim, que para mim era maravilhoso por conta era muito profundo. E nós dois na espiritualidade juntos, e a gente teve uma noite maravilhosa, deliciosa. Eu me lembro até hoje que no outro dia de manhã eu fui trabalhar e o mundo brilhava, eu estava vendo as partículas, assim, nas coisas. Eu nunca me esqueço da cena, eu estava subindo a estação, eu passando na estação de Westminster, subindo a escada rolante, que eu botei a mão, assim, no corrimão, fiquei olhando, eu vi a minha mão brilhando, o corrimão brilhando, eu via tudo brilhando, que coisa incrível. E nas Cartas de Cristo ele fala que quando você chega no ápice do orgasmo, a sua consciência toca a consciência divina, que é o mais próximo que você pode chegar de Deus. Por quê? Porque é algo sagrado. E nessa hora, como você pode conceber uma vida, então é o mais próximo que você consegue chegar da consciência divina. E ele fala isso justamente por falar da responsabilidade de se fazer o sexo com amor, com entrega, com compromisso e etc. É uma energia muito forte, é uma energia criadora. E ela não é criação só para a vida no intuito de trazer uma vida. Porque para você vai lá, você teoricamente, você faria o sexo para quê? Para produzir, reproduzir, não é verdade? Dar uma vida, você traz uma vida ao mundo. Mas essa energia é para a sua própria vida, para te jogar. Ela te joga para o mundo, para aquilo que você quer. Ela te dá essa garra, essa gana, sabe? É verdade. Aí, eles fizeram, indo mais profundamente nisso tudo, eles fizeram... Eu tô mais quieta do que vocês me conhecem, se eu começar a falar de sexo, né? Não, a gente vai ter que montar outra live. Nossa, eu não sei o que aconteceu, que o meu volume baixou e eu não consigo te escutar direito, por isso que eu fico meio assim, esperando o que você vai falar, sabe? Melhorou agora? Peraí que eu vou pegar meu fone. Tá. Gente, vou pedir desculpa pra vocês, eu tô tossindo um pouco. Eu vou contar pra vocês do Tantra Negro. Foi quando ele chegou aqui. Na verdade, aqui foi do Ocidente, né? O seu volume voltou ao normal. Nossa, agora eu te ouço normal, cara. Agora vamos. Voltou ao normal. Desculpa. Agora tô te ouvindo muito bem. E o Tantra Negro? Tantra Negro. Tantra Negra. O Tantra Negra, ele vai até o ponto final. O intuito do Tantra Negro... Desculpa, gente. Ficou emocionada? Nada a ver, começa a falar desse assunto, você sabe como é que eu fico. O Tantra Negro, ele te leva exatamente ao happy end, ao tão conhecido happy end. Esse é o intuito dele. É realmente você ter um orgasmo, é você jogar para fora. E por quê? Por que quer que jogue fora? Por que o Tantra Negro quer que você jogue? Para trabalhar a vida, por exemplo? Na verdade, ele não tem um porquê. Porque o intuito do Tantra é realmente trabalhar com essa energia. Ok? Deixar essa energia dentro de você fluindo. Aí nós temos o branco, onde eles iam lá meditando, fazia essa conexão e aquela energia ficava fluindo entre ele e o universo. Aí vem o cinza, fala, opa, vamos aumentar aqui a potência. Então eu vou lá, não vai para o pico da montanha meditar, né? Vamos fazer um caminho mais rápido, você não precisa ficar horas lá. Então vamos para a massagem,
e aí essa energia vai vir, aquilo vai crescendo dentro de você, aquela energia, quando chegar no ponto a gente breca e aquela energia vai ficar batendo dentro de você. Tivemos a mesma energia da caverna lá, do pico da montanha, só que muito mais rápido, em minutos. Aí o preto, ele leva você para o finalmente, ele joga a energia fora. Que interessante, ou seja, muito interessante. Ou seja, e as pessoas procuram muito o Tantra exatamente nesse intuito de ir para o happy end, de ter o final. Sim, porque eles acham que esse é o ponto. Então eu tive toda aquela coisa, aquela euforia, pá! Saiu. Aquela energia não ficou dentro de você. Ou seja, distorceram todo o que era o Tantra, na verdade. O que é o sexo tântrico, Adri? Exatamente. O sexo Tantra, ele é feito com rituais do Tantra, né? Porque o Tantra, ele trabalha com os sentidos. Ele é muito lindo. Ele faz com que você realmente cultue o seu próprio corpo, com que você se autoconheça. Com que você se conheça. Então, ele vai trabalhar com os sentidos, vai trabalhar com a sua respiração. Ele vai trabalhar com a calma, sabe? Não é nada correndo, não é nada no automático. Você percebe tudo. Você abre todo o teu sentir assim, ó. Você faz assim, você expande. Entende? Se eu vou falar para você assim, por exemplo, você vai ter uma noite de sexo, ok? Imagine a noite de sexo. Foi no automático. Foi tudo automático, você já sabe como é. Lembra daquela história do hábito? Você já sabe como é tudo, como funciona tudo. Agora, se eu falar assim pra você, não, você vai colocar uma música, você vai colocar uma roupa para este momento, você vai colocar uma música para este momento, você vai colocar um perfume no ambiente para este momento. Você vai tocar o outro como se realmente ele fosse um altar sagrado. Como se ele fosse você, suavemente, sentindo qual é a textura da pele dessa pessoa. Qual é o cheiro que tem a pele dessa pessoa. Você vai olhar no olho dessa pessoa profundamente, como se você fosse realmente ali enxergar toda a alma dela. Tudo muito lento, passo a passo. Você vai sentindo cada detalhe. Você entende a diferença? Sim. Isso é a respiração. As duas pessoas, elas começam a respirar juntas, no mesmo, sabe? No mesmo tom. Elas entram totalmente em sintonia. Quando você vai fazer sexo com uma pessoa, é uma troca de energia incrível. Você não tem noção. E você fica com aquela energia com você. Você conheceu, sei lá, um carinha esse final de semana, resolveu ir lá e transar com ele. Não foi só aquele final de semana. Você está carregando a energia dele. Aí você não conhece essa pessoa. Você não conhece essa pessoa, por exemplo. Aí essa pessoa, de repente, tem pensamentos suicidas, tem vários problemas, e você, de repente, depois daquela transa, no dia seguinte, você começa a se sentir para baixo, a se sentir down. Fala, nossa, mas eu sou tão... Não sei porque eu tô assim, tô tão triste hoje, tô para baixo. Essa energia não é sua. Você está com a energia daquela pessoa. A energia vem carregada das emoções da pessoa, né? Exatamente. Então, a importância de, na hora que você vai fazer essa troca, que essa troca realmente seja feita com toda essa energia, sabe? Com responsabilidade, sentindo o outro. Cada ser humano é um altar sagrado. Você não pode ir lá e tocar na pessoa, você nem sabe. Sabe? Qual é a textura da pele da Gilaine? Se eu nunca realmente sentir, sabe? Suavemente, eu não sei, vou lá e... Não sei. A Thaís que vai passar seu contato pro crush dela, Adri. O sexo tantro, ele realmente é exatamente isso. Muitos casais, eles acabam entrando numa rotina que fazem realmente tudo no automático, sabe? Vai tudo no automático. Sim, opa, acabou. Entende? E o sexo tantra, ele traz exatamente isso para a relação. É um começar a ver o outro, a sentir o outro, usando todos os sentidos.
paladar, audição, visão, tato, você usa tudo. A respiração é exatamente esse contato. E aí Meu, falar de Tantra é incrível. Eu tô quietinha aqui porque, gente, se eu começar a falar desse assunto aqui com a Adri, horas, horas e horas. Eu adoro falar sobre isso. Olha, sendo que já passou uma hora, você acredita? Já foi uma hora, vai muito rápido. Aí que eu ia chegar, né? E por que trazer um assunto desse pro papo de primeira que fala de autoconhecimento? Aí vou falar um negócio aqui, vou fazer uma descoberta incrível para vocês, gente. Todo mundo transa. Todo mundo tem energia sexual dentro de si. Todo mundo. O nosso mundo, a nossa cultura tornou sujo, tornou tabu para se trabalhar, mas não é. Nós nascemos do sexo. Aqui nesse planeta ainda tem que vir através do sexo. É uma descoberta natural, todo mundo tem isso. As crianças mexem nos próprios genitais. Essa energia está dentro de nós. E é ali que você percebe o quanto você se conhece ou não. Eu vou contar uma intimidade aqui, muita intimidade minha, mas eu fiquei muitos e muitos anos tendo relação sem ter orgasmo. E eu sou bastante sexualizada, eu gosto muito, eu tenho muito prazer e etc. Então eu não tinha problemas com relação a sentir prazer. Só que eu sempre fui muito acelerada. E muitas vezes ali durante o ato eu tava ali, tava beleza, gostosinho e tal, e uma música tocando na minha cabeça. Ou eu pensando no que tinha que fazer no outro dia. Eu não desligava. Um dia eu conversei com a... Juro pra você. Eu já fiz conectada, né? Trilha sonora da Ivete Sangalo na minha cabeça. Tem gente de toda a cor, mas não tá no ritmo, gente. O movimento não tá nesse ritmo, não. Tá mais um Lady in the Red. Tá, e aí quando eu fui colocar o meu DIU, eu conversei com a ginecologista, ela era terapeuta também. Falei que queria fazer uma terapia, porque eu não tenho. Ela falou assim, o que é pra você? Aí eu falei qual era o meu conceito de orgasmo. E ela falou assim pra mim, eu tenho certeza que você tem orgasmo e não percebe. E eu fiquei muito puta. Aí eu falei, a mulher quer me conhecer melhor que eu, cara. Eu nunca dormi com ela. Que negócio é esse? Ela falou assim, Dilane, o ápice dura entre 13 e 6 segundos. Você precisa estar muito atenta ao seu corpo para ter consciência de que você atingiu o orgasmo. Eu fui embora braba, cara. Eu falava assim, não é possível que eu tô deixando de sentir prazer por falta de atenção. É muito distraída. Não é possível que é por distração. E aí, como eu tava namorando na época, eu falei, vou fazer o teste. E naquele momento, naquele dia específico, eu fiz o teste. Falei assim, o meu parceiro que se vire com o prazer dele. Eu vou prestar atenção em mim. E naquele dia eu percebi. E naquele dia eu percebi, eu já tinha e eu não notava. E como é que me veio o autoconhecimento através disso? Eu descobri um monte de coisa através disso. Eu descobri que, por que eu não prestava atenção em mim mesma? Como eu sempre fui acima do peso, sempre tive sobrepeso e tal, sempre tive um monte de bloqueio com o meu corpo. Aí é para a hora de maior intimidade que dois seres humanos podem ter. Eu estava preocupada com a posição, se aquela posição me favorecia, se naquele ângulo ali eu estava bonitinha, se o meu parceiro estava se sentindo feliz, porque aí eu fui perceber o quanto de autoestima que eu não tinha. Eu me achava, como eu não achava o meu corpo perfeito, eu achava que eu não poderia dar todo o prazer que o parceiro deveria. E aí eu fui descobrindo um monte de coisa a meu respeito, só porque eu resolvi prestar atenção em mim, num momento que é um momento de entrega maior. Então, por que a gente está falando de Tantra? Porque, gente, a forma como você se relaciona sexualmente fala muito sobre como você se sente com você mesmo. Chegar lá nessa hora é a prova dos 9, se você tá à vontade consigo mesmo, se você tá à vontade com o teu corpo, se você tem coragem de falar aquilo que você gosta, ou dizer não para aquilo que você não gosta. Ali você vai verificar se você gosta mesmo de você mesmo, se você está tentando agradar o outro. O outro sempre percebe, o outro sempre nota, porque a energia não mente, e nesse momento é energia pura. Por isso que nós viemos falar do Tantra aqui, gente, porque esse conhecimento é importantíssimo. Você se conhecer, conhecer seu corpo, tem tudo a ver sobre o primeiro relacionamento mais importante da sua vida, que é o de você com você mesmo.
Sim, é muito importante você olhar para você. Exatamente, você parou. No momento que você parou para se observar, para se sentir, você conseguiu perceber. E o Tantra, ele leva exatamente isso. É amor próprio, é aceitação, sabe? Só que aí você passa a olhar para o outro da mesma maneira quando você usa o Tantra. E o Tantra, ele traz muitas curas. Ele traz cura, sim, de traumas de violência sexual, de ejaculação precoce. Ele trabalha muitas coisas. Aí depende qual é o intuito que você está querendo. Sendo que quando você vai para uma sessão de Tantra, você primeiro senta com o profissional, não é assim mecânico, sabe? Deita na maca, tira a roupa. Não, não é assim que funciona, sabe? E aí você já escuta aquele barulho da luva. Plac, plac. Não, não é assim. Você vai conversar com o profissional e o profissional entender o porquê você está procurando o Tantra, para saber se realmente é o Tantra que vai te ajudar. Porque muitas pessoas procuram o Tantra com um pensamento, sim? Mas quando chega na frente do profissional, não é o Tantra que a pessoa está precisando. Ela está precisando de algo, de repente, que vai mexer numa outra estrutura, que ela vai ter que organizar essa estrutura para depois voltar para o Tantra. Então, por exemplo, sei lá, a pessoa tem problemas de violência, foi violentada quando era criança. Entende? E aí você percebe que aquilo está muito profundo, está muito... Aí você indica ela, por exemplo, para uma constelação familiar. Vai na constelação familiar, faz liberações no seu sistema, depois você volta para o Tantra, que a gente vai sentir se já está na hora de fazer o Tantra, se é realmente ele que vai te ajudar. E não coisas automáticas, entende? E porque o Tantra, muitas pessoas acabam se viciando no Tantra. Porque, como, por exemplo, o Tantra negro, que ele te leva ao happy end, e tem muitas pessoas que têm dificuldade no orgasmo, tem pessoas que até hoje nunca tiveram um orgasmo realmente na vida, ou não conseguiram sentir porque não pararam, não deu essa atenção. Então, quando chega num Tantra que tem esse intuito, aquilo acaba sendo viciante. E a pessoa começa a querer procurar o Tantra toda hora. Né? Sim. Quando você, por exemplo, trabalha um Tantra cinza, onde ele está trabalhando a espiritualidade com você e também cuidando desses traumas, dessas crenças, dessas dores, quando você começa a conhecer esse Tantra, você passa a não receber menos daquilo que você merece. As pessoas mudam. E você fala assim, não, eu mereço muito mais do que você tem que entregar para mim. E aí as pessoas vão mudando aquela mentalidade e não aceitam qualquer moeda, entende? É realmente o seu valor. Então o Tantra, exatamente, o Tantra é algo muito profundo. E só que ele existe 3 vertentes. E aí você tem que ver decidir por onde você quer ir, né? Exato. Qual é realmente que você está procurando? O Tantra não é ir lá, deitar na maca e... Entende? Tem que ter uma conversa, tem que ter um porquê. Por que você está aqui? Por que você está procurando o Tantra? É isso, gente. Por isso que a gente trouxe. Porque é autoconhecimento. O Papo de Primeira tem falado aí sempre sobre autoconhecimento e ferramentas que ajudam. Então, tá aí mais uma que você nem sabia que ajudava. Mas, olha só que interessante. Eu estou trazendo aqui só profissionais éticos, responsáveis e comprometidos. Então, é muito importante que você, na hora de buscar um profissional para obter qualquer ajuda, fazer qualquer técnica, entenda se essa pessoa também está entregando esse compromisso e essa ética para você. No mais, depende de ti. Com Tantra, com barra de axis. Semana passada, eu e a Simone falamos de terapias clássicas e terapias holísticas, com constelação, com coach. O método que você escolher, procure um profissional ético, responsável e competente. E como é que você vai saber isso? Conversando, vendo a postura do profissional e pesquisando também as questões anteriores. Cat, vou ter que chamar você para a gente encerrar, porque é óbvio, nós passamos por Pois é, claro. Não seria nós se não passássemos. Se não passássemos, né? Eu acho que a gente podia fazer uma live ao vivo lá de Portugal, de repente ali em Cascais. Bora, super top. Chamar a Clarice, vocês me encontram lá, a gente faz ali na beira da praia. Vamos fazer, vai virar um podcast, mas tá tudo certo. Pra mim já tá combinado.
Leva a Risa também. Fechou. Sim, bora lá todo mundo. Vamos marcar para o mês que vem. Fechadíssimo. Amor, e muito obrigada mais uma vez por topar, Obrigada eu. por aceitar Foi... o convite, por vir aqui derramar essa quantidade de sabedoria que você tem aí para nós, para ajudar a gente. É sempre uma bênção Obrigada falar eu. contigo, viu? Sim, é sempre um prazer, é muito amor sempre estar com você, e as nossas conversas é sempre muito bacana, muito produtivas. E se alguém aí ficou com alguma dúvida, quer lançar alguma pergunta, escreve lá no direct para mim, tá bom? Vamos conversando, o que eu puder tirar de dúvida de vocês, estou super aberta. Obrigada, amor. Obrigada, Cat. Incrível, gente. Fica com Deus. Beijo, boa semana. Beijinho, tchau, tchau. Tchau.